Então eu convido agora o senhor Wagner Rinaldi, da C3E Participações. Olá, boa tarde a todos. Falando em nome da CE Participações, holding, que detém controle acionário das empresas do Grupo CE, CE Distribuição, CE Geração e Transmissão. Basicamente, nesse slide que nós colocamos aqui para ilustrar o que vem acontecendo no setor elétrico brasileiro, especialmente na questão do VNR, né, o Valor Novo de Reposição, a metodologia utilizada em 2012, em 2013, para cálculo ou estimativa de indenização, ou, enfim, o novo patamar de receita das transmissoras, foi utilizada como uma forma de rateio e não como uma forma de cálculo efetivo, ou, portanto, uma revisão extraordinária, como talvez devesse tê-lo acontecido naquele momento. Em sendo assim, é óbvio, né, agora de maneira ilustrativa, que no caso do Grupo CE, nós temos instalações que estão identificadas no mapa, tá? Infelizmente as cores aqui não ajudam, mas talvez aqui no telão principal, nós estamos vendo aqui instalações que, com a transferência, aqui nessa breve animação, nós verificamos que as instalações, ou seja, as estruturas de OIM que a empresa detém, no caso da CE Geração e Transmissão, elas permanecem estáticas, ou seja, elas não serão alteradas. Isso é uma das premissas que, pela empresa, por ter um de seus patamares estatais, são os pilares estatais, melhor dizendo, inviabiliza qualquer rediscussão em relação à questão trabalhista ou algo nessa linha. Obviamente, aqui já começamos a enxergar algo na linha da bitarifação. Explico. Quando nós olhamos aqui o cálculo do VNR, e não representa, obviamente, e ele vai trazer, obviamente, o banco de preços da ANEEL, onde já aqui coloco a minha preocupação, visto que, por exemplo, o banco de preços da ANEEL não reflete para linhas urbanas, aí independente do nível de tensão, pode ser em 230, 500 kV, ele não representa efetivamente o custo empregado pela transmissora. Isso é refletido em todos os níveis de tensão. Obviamente, nós não temos instalações em 13 kV, que correm, obviamente, em nível de distribuição, mas em linhas de 69, 138, 230, etc., nós verificamos que o valor que está ali colocado e investimentos que nós fazemos nesse montante, nesse nível de tensão, eles não são reconhecidos, assim como 230 kV, e, portanto, o VNR ele não se mostra como a melhor forma de cálculo e indenização caso ocorra uma transferência. Em sendo assim, o Grupo CE entende que não há momento regulatório, sem antes discutir, obviamente, a questão também do banco de preços, também não se verifica a situação econômico-financeira para tratar de qualquer tipo de transferência ou qualquer tipo de indenização que, porventura, possa acontecer. Essa indenização, obviamente, ela terá que ser vista, obviamente, por uma revisão extraordinária das receitas, tanto dos agentes de distribuição quanto dos agentes de transmissão. E, claro, aqui também não posso esquecer da CE Geração, que também está dentro do mesmo CNPJ da CEGT. Em sendo assim, nós enxergamos, aí explicando então por que falo da bitarifação, que naturalmente o equilíbrio econômico-financeiro que tanto foi mencionado aqui pelos expositores, ele se faz necessário, premente, ou seja, haverá, obviamente, do ponto de vista do consumidor, uma percepção para uma mexida, por assim dizer, nas instalações, sem a menor necessidade, questões que hoje já estão atendidas minimamente, tá, pela transmissora, pela qualidade, como a própria CETEP colocou, e que a CE Geração e Transmissão também corrobora, e, sendo assim, uma eventual rediscussão desses investimentos e das tarifas. E, obviamente, não pode se esperar que isso aconteça de maneira ordinária nas suas revisões previstas em contrato de concessão, que, aliás, no caso da CE Distribuição, ainda está em avaliação. Em relação aqui, que também cabe colocar, em relação ao WOC, obviamente, agora olhando aqui do ponto de vista do consumidor, hoje a WOC real antes de impostos, no caso dos ativos de transmissão, segundo informações extraídas, obviamente, do próprio PRORET, né, submódulos 2.4 e 9.1, nós verificamos que no caso das transmissoras nós temos um WOC na ordem de 10%, enquanto no caso de distribuição 12.26%. Haverá aqui, obviamente, uma corrida por conta dos distribuidores, obviamente porque muitas instalações já alcançaram o seu final de vida útil. Fatalmente a transmissora também fará esse investimento de maneira moderada e de maneira equacionada a uma taxa de 10%, e olhando do ponto de vista do consumidor, obviamente ele vai perceber sim um investimento adicional na sua
tarifa. Ou seja, nos parece que aqui, nessa análise, a nota técnica da ANEEL acabou pulando essa consideração e que não deveria tê-lo feito. Em relação aqui, obviamente, cabe também colocar a questão dos passivos ambientais e fundiários, também tratado de maneira muito superficial na nota técnica. Aqui também, eu acho que vale a pena colocar e recitar as palavras que já foram colocadas aqui em relação a consenso, visto que essa é a melhor maneira, na opinião aqui do Grupo CE, em relação a tentar transferir essas instalações. Cito um exemplo, inclusive, em empresas diferentes, que não são do próprio grupo, no caso da CPFL, que também atua no Rio Grande do Sul, em nome da RGE. Nós já tivemos uma situação onde o próprio planejamento setorial e o próprio comum acordo entre a transmissora e a RGE, houve aí, então, uma transferência consensual de instalações. Ou seja, não houve críticas, não houve debates, não houve simplesmente uma extração do que está na concessão de uma transmissora, sendo desativado e sendo colocado, não de maneira desativada, não de maneira transferida, mas sim por uma questão estratégica, que aí sim cabe a cada empresa de distribuição avaliar e ver como é que pode atender seu mercado da melhor maneira possível. Então, temos um caso específico, espero poder contribuir com essa colocação também na audiência pública, até dia 31, e colocar que sim, que é possível, de maneira consensuada, de maneira democrática, fazer isso e não onerar o consumidor final, nem impactar nos indicadores de DEC/FEC e EBITDA ou outros que assim possam negativamente afastar os investimentos, tanto nos setores de transmissão quanto nos setores de distribuição. Do ponto de vista do Grupo CE, nós manifestamos então de maneira veemente a extinção da audiência pública, entendendo que não há momento regulatório, tampouco econômico para o setor elétrico, além do que, hoje, as transmissoras, e aí cito todas, né, membros da ABRAT, utilizam esses ativos como alavancagem para novos investimentos, inclusive na rede básica, e lembro que 2 semanas atrás fomos convocados pelo diretor Reive para trabalhar dentro de uma adequação de barramentos da rede básica, onde, obviamente, a captação de financiamento, a captação de recursos financeiros passa, sim, por toda a análise do contrato de concessão das transmissoras que ali estão envolvidas, e eu vi quase todas as transmissoras ali envolvidas. Então, essa é a contribuição do Grupo CE, espera-se que seja acatado o seu pedido.